De volta com a nossa programação e agora já no nosso terceiro bloco nós vamos conferir uma matéria especial que essa semana eu tive a oportunidade de bater um papo aí com um casal que eu admiro muito, que eu gosto bastante. Nós estamos no mês de junho, né? Mês dos namorados, relacionamentos, presentes. Mas será que o que realmente importa é a data, o dia dos namorados? Será que o que realmente importa é você ganhar presentes? Ou será que a essência da vida é ter alguém que você ama, que você goste, que você possa compartilhar momentos especiais? Às vezes tem muita gente em casa que está solteiro, que não tem uma companhia, mas nós vamos bater um papo hoje com o Neander e com a Djorrane para a gente conhecer um pouquinho sobre a base de um relacionamento. O que podemos fazer para que o nosso relacionamento dê certo? Ou até o que podemos fazer para achar aquela pessoa que realmente combine com a gente. Então vamos ver essa matéria muito bacana que eu fiquei muito feliz de fazer e que eu vou compartilhar com vocês agora na telinha do Você na TV. Hoje o Você na TV em clima aí de comemoração, né? Porque eles falam que o mês de junho é o tradicional mês aí dos namorados. Nós vamos bater um papo com um casal aqui. Eles não são namorados, mas é claro que começaram a sua trajetória. É uma referência para a gente falar sobre esse assunto, sobre relacionamento, sobre namoro, sobre conhecer e conviver com as pessoas. Vou conversar com o Neander e com a Djorrane. Tudo bem? Primeiro eu queria agradecer, tá? Pra gente falar desse assunto, falar que eu escolhi vocês porque pra mim vocês são um casal referência de relacionamento, de conduta, das pessoas verem essa harmonia de vocês. Mas a gente sabe que o relacionamento não é fácil, então como que é essa trajetória? Quanto tempo que vocês já estão juntos? Como que começou isso aí? Na verdade, a nossa história de amor já tem 12 anos, né? Uma caminhada boa. Mas não começou, quer dizer, 12 anos só de casamento. Então nós começamos 4 anos de namoro. A gente teve um intervalo aí, né, por causa de umas brigas. Ficamos 1 ano separados, porque todo relacionamento passa por esses altos e baixos, né? Te fazia muita raiva, Djorrane? Fazia muita raiva. Eu gosto de comparar a vida, todo ser humano, como um carrossel, né? Hora você está em cima, hora você está embaixo, então um relacionamento é assim. Então, dentre altos e baixos, mas assim, no certeiro foram 4 anos de namoro. E depois nós decidimos nos casar e firmar essa aliança, esse compromisso diante do Senhor, né? É uma história linda que Deus tem escrevido, e as pessoas no início é assim, falavam assim, olha, quando vocês casarem, vocês prestem atenção porque vocês vão enfrentar, tem a crise dos 7 anos, aí depois tem a crise dos 11 anos, então vocês ficam atentos. Mas a gente passou dos 7 anos, não teve crise, nós passamos a fase dos 11 anos de casamento, não teve crise nenhuma, mas por quê? Porque existem alguns princípios que regem o relacionamento, né? Estou falando que nós somos casal perfeito, não, de forma alguma. A gente consegue lidar bem com as situações porque a gente tem um princípio da palavra de Deus e outros princípios que regem também a nossa vida. Djorrane, no relacionamento tem aqueles problemas, como que a gente faz para controlar? Às vezes é um ciúmes, é alguma coisa, é uma desavença, mas para que tudo dê certo, para que não seja pequenas coisas que atrapalham uma união, né, um relacionamento. Eu acho que a base de tudo, né, na questão dos conflitos mesmo, principalmente dentro do casamento, né, também no namoro, eu acho que é a paciência, né? E a compreensão também do outro, como ele é, né? Saber lidar com isso, saber, às vezes, a mulher vai ser um pouco mais agitada, o homem vai ser um pouco mais calmo, a mulher vai querer fazer as coisas de um jeito, ele vai querer fazer de outro, né? Porque nós somos diferentes, na verdade. Então, foi criado de um jeito, a mulher foi criada de outro. Então, a gente tem que ter paciência e compreensão, né, com essas coisas, porque nunca ele vai fazer do jeito que você quer e às vezes a mulher nunca vai fazer do jeito que ele espera. São mundos diferentes. Não né? vai corresponder às vezes, então a gente tem que observar essas coisas. Ele foi ensinado assim, aprendeu assim. Eu falo que ninguém é tão ruim que não possa melhorar, mas eu acho também que a gente tem que compreender algumas coisas que é da natureza da pessoa, né? Então eu acho que isso é fundamental. Neander, eu costumo falar assim que, isso porque eu já vivenciei, todo mundo vivencia algum relacionamento que não dá certo, e eu acho que o namoro é o principal, onde você está conhecendo a pessoa, conhecendo a família, é o início de tudo. Só que hoje em dia as pessoas, minha mãe fala que não é igual antigamente, né, que os relacionamentos duravam muito, que tinha toda aquela sequência. Hoje em dia as pessoas começam a namorar, às vezes terminam rapidamente. Então você que trabalha com jovens, né, pastor, mexe nessa área, você acha que tem alguma coisa, algum segredo específico para que a gente não tenha problema no relacionamento, escolha uma pessoa correta? É como eu disse, problema sempre vai existir. Só que existe uma maneira diferente de como lidar com as situações que vão surgir. Mas eu creio que, sabe, a base de tudo é a amizade, é o respeito.
mas principalmente amizades que te levam a uma intimidade profunda. Quero contar só um trechinho. Na nossa época, quando tinha 2 meses de namoro, a gente tava ali conversando, eu olhando para ela, olhando para mim, e como não tinha muita intimidade com ela, não tinha muito assunto, então chegou um determinado momento, eu fiquei olhando para ela, e na cabeça dela tava assim, vai me dar agora uma cantada, né, vai fazer aquela declaração de amor. Só que ela não sabia que na minha mente eu tava pensando, gente, o que eu vou falar agora para ela? Então aí eu só tenho uma pergunta, eu até brinco com os jovens da igreja, gente, não faz isso com a sua namorada, não. Ao invés de fazer, ela esperava algo de mim, outra coisa. Quando na verdade eu olhei pra ela olhou pra mim tipo assim, agora, né, que ele vai soltar aquela declaração. Eu falei assim, você assistiu novela hoje? Então quebrou todo aquele clima, né? Mas por quê? Não tinha intimidade. Então o que acontece? Muitos casamentos estão dando errado porque já começou errado no namoro. Não existe amizade, não existe intimidade. Aí leva essa bagagem pro casamento e aí a estatística prova o seguinte, de cada 4 casamentos, 1 termina em divórcio, então o número é muito alto. Então as pessoas não têm amizade, né? E a Johanna tem até uma questão interessante, nós conversamos até esses dias, né, amor? Sobre a questão do que é certo hoje, o que é certo as pessoas estão considerando errado. Talvez seria interessante falar um pouco sobre isso. É sobre a escolha, né? Porque às vezes o que acontece, os problemas que acontecem também é fruto das nossas escolhas, né? Às vezes a gente não observou certas coisas nas pessoas, na pessoa, né, que a gente quer namorar ou quer casar, e que lá na frente a gente vai ver que foi o fruto de uma escolha errada que a gente fez. Por exemplo, hoje em dia a gente ouve muitas meninas falarem isso. Ah, o rapaz é certinho demais. Ah, não gostei, né? Ele é muito certinho. Ou então vice-versa. Abre a porta pra mim. Ele abre a porta do carro, ele... Como se fosse ruim. Ele é muito estudioso, ele só fala de estudar, ele só quer saber disso e tal. Então essas coisas assim. Aí eu falei, o que é correto hoje está sendo visto como o errado, né? Porque é disso que a gente precisa. A gente precisa olhar para a pessoa e ver as características dela que a gente vai saber que vai fazer bem para a gente no futuro. E a gente não faz isso, a gente pensa no hoje, né? Um rapaz mais assim, mais atiradinho, mais, como dizem as meninas, né? Ah, com a pegada, que não criou a química. Que manda flores, que abre a porta. Pois então tem muitas meninas e muitos rapazes pensando o contrário, né? Então isso aí vai lá na frente, é que eles vão perceber, né? Que aí o que vai acontecer, os problemas que virão, é fruto das escolhas. Então a gente tem que observar isso. Uma criação também, a gente tem que olhar muito a família do rapaz e vice-versa, né? O rapaz também a moça. O rapaz trata bem a mãe, trata bem a família, então ele vai tratar você bem também. Mas não trata com educação, não tem um carinho pela família, então automaticamente ele vai levar isso para o casamento. E vai te tratar, assim como ele trata a família dele, ele vai te tratar. E esse é o grande problema, porque no namoro, é um mar de rosa, ninguém pensa. Se chegar o relacionamento numa situação de maturidade, vamos casar, aí quando casar, aquela menina que rejeitava, não quero um cara que abre a porta, não quero um cara romântico, não quero um cara estudioso, aí lá no casamento começa a reclamar. Ah, como tô sentindo falta, um cara romântico, um cara estudioso, um cara responsável. Aí o quadro inverte. Mas não pensou, porque tudo começa lá atrás, lá no namoro. Então as escolhas são feitas no namoro. Eu fazer isso com muita sabedoria. É verdade, namoro é a base de tudo, né? Base de então tudo. tem que observar tudo para depois não ter nenhum problema. Isso, exatamente. Aquelas pessoas já viu? Ah, eu não vejo nenhum problema. Tem casos e casos. Pessoas que namoram, por exemplo, a gente já tem várias experiências assim, namora 9 meses e casa. Namora 1 ano e casa. Alguns vão dar certo, outros vão dar errado. Porque, na verdade, para você chegar a casar com uma pessoa, eu aconselho assim, é preciso muito assim, o tempo de conhecimento. Conhecer mesmo, para saber quem é essa pessoa. Porque eu vou me relacionar o resto da vida. Ter uma amizade, né? Amizade. Dividir as coisas, saber o que gosta, o que não gosta. Acho que é aí que você já vai compartilhando para quando chegar no casamento não ter problema, né? Problema que vai ter, né? Tu sempre tem, mas que vai dar para dar. Com certeza. Vai dar para dar uma amenizada, né? Nada, eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal de casa. A gente vê falando que o mês de junho, né, é dia dos namorados, mas eu acho que não tem que ser uma data específica. Eu acho que dia de ganhar presente, de dar presente é todos os dias, você agradar a sua esposa e a esposa agradar o seu marido, os namorados. Então, assim, uma dica pro pessoal de casa que às vezes tá sem namorado, tá precisando, mas não sabe como escolher, ou então para aqueles que têm, né, que tá num relacionamento, o que fazer para que dê certo. Eu quero dizer, no início de tudo, que para mim, no nosso caso, o que fez toda a diferença foi a presença de Jesus, né? Não sei se você conhece, também não estou pregando aqui sobre religião, não, mas na nossa vida o que tem feito toda a diferença, nós convidamos a Jesus para fazer parte do nosso relacionamento. E outros princípios eu quero deixar, tem vários, mas eu quero deixar 3 pelo menos, que vão ajudar as pessoas que querem afirmar no relacionamento, você que está solteiro, quer encontrar o seu príncipe, a princesa encantada, né? Vou escutar essa dica bem atentamente. A primeira coisa é você pensar o princípio da compreensão. O homem e a mulher são estruturas diferentes, desde o corpo, a raciocínio, a mente, as emoções.
Eu compreender que quando você estiver no relacionamento, saber aceitar as diferenças. Segundo, é o respeito acima de tudo. Porque muitas vezes os relacionamentos dão errado e já começam errado porque não existe o respeito. O rapaz não respeita a moça, ou a moça não respeita o rapaz, não respeitam a família. Eu gosto de falar muito que quando você está namorando, até no casamento, você namora e casa com a família da pessoa também. Então tem que ter respeito com todo mundo. E o último princípio para mim, que é o fundamental e a base de tudo, né? Claro, além de Deus, é o amor. Porque sem o amor, nada vale a pena. Né? Como já disse um poeta na Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu falando sobre o amor. Teve um cantor também contemporâneo nosso que escreveu aquela música tão linda, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tivesse amor, nada valeria a pena. Então o amor é a base de todo relacionamento. Então se você que vai entrar no relacionamento, já está no relacionamento, mas se você percebe que não tem esse amor, então não vale a pena nem insistir. Porque já que o amor é a base de tudo, o amor precisa então estar bem presente, bem firmado dentro de cada um, no coração de cada um. Tá vendo? Vou seguir essas orientações aí. Eu vou frequentar Batista Esplanada e rapidinho eu vou arrumar um namorado lá. Olha, eu convidei vocês aqui, igual eu falei, que pra mim falar de namorado, de relacionamento, não é só namoro, tem que ter uma base que a gente vê a questão do casamento. Então, convidei vocês pra gente também estar compartilhando um momento juntos, agradece, um almoço juntos. Um E além de convidar vocês pra vir aqui pra gente bater esse papo, falar do relacionamento, né? De 12 anos, né? 12 anos. Eu também queria presentear vocês com um almoço pra gente estar compartilhando, comemorando com vocês, né? Dia dos Namorados. Eu não tenho namorado, mas eu tô compartilhando com os outros. E nós vamos ter um almoço muito agradável aqui no George's Restaurante. E eu espero que vocês gostem. Nós já começamos o nosso programa conversando com a Johanne, com o Neander, né, falando sobre a questão dos Dias dos Namorados. E quem está nos recebendo aqui é o Jorge Eustáquio. Jorge, queria agradecer por nos receber aqui, para a gente estar conhecendo esse local super agradável, um local bem tranquilo, a gente vê a diferença, né, do restaurante. E eu queria que você falasse para o pessoal de casa o que você preparou para a gente hoje nesse almoço especial aqui no restaurante. Não, vou preparar para vocês um salmão à Bela Munier. Na verdade, o nome é Bela Munier, mas é um pouco diferente do tradicional Bela Munier. Eu entendi que eu fiz um molho e deu mais riqueza ao prato, deu mais textura, valorizou o prato. Eu botei no meu cardápio e foi muito bem aceito. E já fiz esse prato para vários colegas de profissão, cozinheiro, chefe de cozinha, e todo mundo aprovou muito o meu molho. Super aprovado. E pelos clientes também, que os clientes gostam muito. A gente vê que o seu restaurante tem ganhado um bom destaque em Governador Valadares, as pessoas sempre elogiando. Então, de onde que está esse diferencial do Giorgio, né? Como que você faz para agregar essa credibilidade do serviço para que as pessoas realmente venham no local e saiam daqui satisfeitos? Não sei se é bem um diferencial. Eu agradeço pelas palavras, pelo povo que está entendendo a minha proposta, aquilo que eu direcionei a fazer em Governador Valadares. Estou tendo uma receptiva muito grande, até além do esperado, mas é trabalho, trabalho e trabalho. Dedicação todo dia, fazer o que gosta. Eu costumo falar, eu sou feliz porque trabalhar todo mundo tem. Trabalhar no que gosta é privilégio de poucos. E para mim, cozinhar não é trabalho. É uma diversão, é uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que não me cansa. Por isso que é esse sucesso, né, Jorge? Vocês é que podem avaliar, né? Então nós vamos lá agora para a gente conferir como é que vai ser esse prato.
E depois desse almoço maravilhoso, só me resta uma pergunta. Gostaram do almoço? Nossa, maravilhoso, muito bom. É de parabéns. Fantástico. Tem que fazer um convite toda semana, né, Ander? Toda segunda-feira, por favor, me convida para retornar aqui no Gastrô. Ó, gente, tô deixando até o presente de vocês cair, ó, tô emocionada aqui. Eu queria agradecer novamente a participação de vocês, foi muito bom esse momento aqui, pra gente compartilhar um pouquinho, se divertir. E como a gente tá aí na questão da Semana dos Namorados, que a gente tá dando um tem uma lembrancinha aqui pra vocês. Isso aqui é pra você, Dijô. Muito obrigada. Esse aqui é um presente lá da Soraya Fashion, em nome da Soraya Tavares, que tá dando pra você. E esse aqui é pra você, né, Ander? Lá da Blue Velvet, tá? Do Francis, que mandou pra vocês aí, desejando sucesso e uma pequena homenagem. E eu queria desejar tudo de bom pra vocês, que Deus continue abençoando, que vocês sejam essa referência na vida das pessoas, essa inspiração que os jovens veem na igreja, né? E que tem vontade de seguir, de ter um relacionamento sério, de ter um casamento abençoado e estável, igual de vocês. Então, assim, eu só desejo tudo de bom. Obrigada. E, igual eu disse, vocês realmente são minha referência. E quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Então, assim, eu vou chamar o intervalo agora, né? Porque a gente já conversou demais, já almoçamos e eu tenho que dar sequência ao programa. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais.